sejam bem-vindos, então, né, dando continuidade na nossa aula. Eu sou a professora Érica Guimarães, do componente, então, de Biologia, e estamos aqui hoje para vermos, então, o que vamos, né, ter nessa nossa aula. Vamos ver o que teremos para hoje? Então, o objeto de conhecimento da nossa aula é relação entre genótipo e fenótipo, e o detalhamento é o conceito, né, que é a definição de fenótipo e de genótipo, o que é homozigoto, o que é heterozigoto e construção de um heredrograma. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, nós estamos aqui e nós temos uma pergunta, né? Nós temos também algumas imagens. Vamos entender com que elas estão, então, relacionadas. Vejam só a pergunta que nós temos aqui. Já pararam para pensar por que temos a cor dos olhos parecida com a dos nossos pais? Ou porque alguns membros, né, da família, ela tem cabelos cacheados e outros não? Aqui, vejam só. Nós temos algumas imagens de uma família, em que a gente pode ver que eles apresentam algumas características incomuns e que vocês podem também remeter à própria família de vocês, as características que vocês notam em vocês mesmos e que estão presentes ou no seu pai ou na sua mãe, né, que pode ser a cor dos olhos, a textura dos cabelos, ou nos seus avós, ou algumas características que vocês compartilham com seus irmãos ou mesmo com primos. Por que essas características vêm dessa forma, né? Por que a gente compartilha? Então, para a gente responder a essas perguntas, a gente vai entender dois conceitos que são muito importantes, que são genótipo e fenótipo. E eles são como se fossem duas peças de um quebra-cabeças, que vão explicar como nós herdamos as características e como o ambiente também pode influenciar naquilo que nós somos. E nós vamos, então, descobrir nessa aula, né, o que é o genótipo e como nós o herdamos, bem como o que é fenótipo e como ele aparece no nosso corpo e a relação entre genética e o ambiente. Então, aqui nós temos agora, ó, vejam só, fenótipo e genótipo, conhecendo mais conceitos básicos da genética. Então, a genética, com esse estudo, né, da hereditariedade, que é como que ocorre a transmissão das características, a gente precisa entender esses dois conceitos que são fundamentais para o entendimento, né, então, da transmissão das características. Vejam só, fenótipo e genótipo, eles são dois pilares da genética, que estuda a transmissão das características. E que, embora interligados, eles representam diferentes aspectos da hereditariedade. Então, compreendê-los é fundamental para entender como as características se transmitem de pais para filhos e como o ambiente pode influenciar nessa herança. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver a importância de se compreender os conceitos de fenótipo e genótipo. Para que serve a gente entender esses dois conceitos? Eles vão nos auxiliar, então, a prever a probabilidade de um indivíduo dele desenvolver uma doença genética, vejam só. Então, com esses dois conceitos, a gente pode descobrir se pode desenvolver, né, em determinado momento da vida, algum tipo de doença. Esses conceitos também vão nos auxiliar a desenvolver, então, métodos diagnósticos e tratamento de doenças genéticas. Então, uma vez que a gente já descobriu uma doença, a gente vai conseguir o melhor tratamento, né, a melhor resposta para essa doença. E também realizar melhoramentos genéticos em plantas e animais. Então, para a gente ter, ó, por exemplo, nas plantações, para a gente ter uma maior quantidade, né, daquele produto, daquela plantação, para que ela possa ser resistente, por exemplo,
por exemplo, a pragas ou a climas mais secos ou a climas mais úmidos, e também para a gente ter um melhor retorno aí, né, da produção animal, por exemplo, quantidade de leite ou uma melhor qualidade da carne. Isso são alguns exemplos desses melhoramentos que podem ser realizados, né, em animais e plantas. Então, vamos ver cada um desses conceitos agora. Genótipo, o que ele significa? O genótipo ele é definido como a constituição genética de um organismo. E ele representa, então, o conjunto de genes que esse organismo ele vai herdar de seus pais. O conjunto de genes ele vai trazer para a gente todas as características que vão ser manifestadas por cada um dos organismos. Por exemplo, altura, cor do cabelo, textura, cor dos olhos, até mesmo como esse indivíduo vai se comportar. Tudo isso está no nosso genótipo. E aí, então, está falando que é um conjunto de genes. Mas o que são os genes? Os genes, eles são, então, as unidades de informação genética. O que quer dizer que dentro do nosso genótipo vão ter regiões que são sequências de nucleotídeos, que vocês já viram isso na nossa aula anterior, e que essas sequências que vão conter a informação que vai codificar, que vai ser responsável por uma característica, essa região específica é o que a gente chama de gene. E tudo isso, então, está localizado nos nossos cromossomos. E cada gene ele é responsável por determinar, então, uma ou mais características fenotípicas, porque tem genes, então, que vão ser capazes de codificar apenas uma característica, enquanto que vão ter outros genes que vão ser responsáveis, né, por codificar várias características. Então, vejam só, o nosso genótipo, ele representa, né, então, o nosso conjunto genético, certo? E no conjunto genético, então, né, o nosso conjunto de genes, esses genes são pequenas sequências do todo do nosso genoma que vão ser responsáveis por codificar, né, as nossas diversas características, certo? Agora nós vamos ver, então, o conceito de fenótipo, que é um outro conceito importante dentro da genética. O fenótipo, ele já é a expressão física. Então, o genótipo é o que está no nosso gene. Já o fenótipo é tudo que a gente enxerga dessas características codificadas nos nossos genes. Por isso que a gente chama de expressão física. Ou seja, para vocês associarem melhor, são as características observáveis. Tudo que você olha em si no espelho é o seu fenótipo. Aquilo que você enxerga nos seus colegas de sala, ou aquilo que você vê nas plantas, nos animais, em todos os seres vivos ao seu redor, tudo isso é o que a gente chama de fenótipo, que é aquilo que a gente vê, as características, anotem lá esse termo, ó, características observáveis, isso que é o fenótipo. E ele vai incluir, então, que aspectos? Pode ser, então, cor da pele, a cor dos olhos, pode ser a altura desses indivíduos, o tipo sanguíneo, entre outros. E esse fenótipo, vejam só, ele vai ser o resultado da interação entre o genótipo, que é a nossa composição genética, então, resultado do genótipo, que é a composição genética de cada indivíduo, e também do ambiente em que ele vive. A gente vai entender um pouco melhor, então, sobre o que quer dizer isso do fenótipo ser o resultado, então, desse nosso genótipo e da interação do ambiente. A gente pode pensar, por exemplo, na característica cor da pele. No nosso genótipo, né, nos nossos genes, a gente pode apresentar uma característica, né, um gene para uma coloração de pele clara. Só que vejam só, se a gente for submetido, né, ao sol, a gente vai pegar sol, o que vai acontecer com a nossa coloração de pele? A gente não vai ficar mais bronzeado?
Vocês já notaram, não é? Pegamos um pouco de sol, o que aconteceu? Estamos bronzeados. Então, a gente nota que a característica observável, que é essa coloração da pele, ela é influenciada também pelo ambiente. Então, por isso que a gente diz que o fenótipo, ele é justamente isso, o resultado da informação contida nos nossos genes, que é o nosso genótipo, e a influência do ambiente. E a gente pode relacionar isso a outras coisas. Por exemplo, a gente pode ter, então, as características genéticas, né, para a nossa altura, para a gente desenvolver alguma aptidão, né, mais física. Só que se a gente também não tem o comportamento, né, de boa alimentação, a gente tem uma boa rotina de sono, quem sabe todo aquele potencial que está nos nossos genes pode não ser manifestado. Certo? Então, é isso que a gente tem que considerar quando a gente fala de fenótipo. Então, a interação do que está nos genes e do nosso ambiente, que vão resultar no que a gente chama de fenótipo. Agora, a gente vai ver um quadro que vai representar essas interações desses termos. Vejam só. Como a genética e o ambiente se relacionam. Então, vejam só, a gente tem o genótipo, que é o nosso conjunto de genes, né, presente no nosso genoma, aí mais o ambiente, que é tudo aquilo ao nosso redor que vai influenciar na expressão do nosso genótipo. Tudo isso vai resultar, vejam só, no que a gente chama de fenótipo. E vejam só aqui algumas características que a gente está demonstrando como fenótipo. Textura do cabelo, a gente vê aqui, ó, um cabelo ele aparecendo mais ondulado, mais crespo. E ao lado, vejam só, a característica dele liso. A gente pode fazer isso no dia a dia, não ocorre também, a gente não pode, então, modificar essa característica da ondulação do cabelo. Quem já não fez uma chapinha, fez uma escova, a característica observável, ela foi modificada, certo? A informação estava contida do gene, que codificava a textura do cabelo, mas a característica observável, que é o fenótipo, ela pode ser alterada. Por quê? Por conta de comportamento ou por conta da influência do ambiente. Certo? Então, é isso que a gente vê. Fenótipo é o resultado do genótipo mais um ambiente. Agora, relacionados a esses termos de genótipo e fenótipo, a gente vai ver outros dois termos que também são fundamentais dentro do estudo da genética, que é o estudo, então, né, da hereditariedade, que é definida como a transmissão das características. Vamos ver mais esses dois termos que são homozigoto e heterozigoto. Vejam só. Homozigoto, a gente vai definir como aquele indivíduo que possui dois alelos iguais para um determinado gene. Então, a gente tem que lembrar do conceito de gene. Lembram? Gene é um pedaço do nosso DNA que vai codificar uma característica. Então, nessa região específica, a gente pode apresentar ela de duas formas. Quando a gente apresenta essas duas regiões iguais, a gente se define como homozigoto. A gente apresenta dois alelos iguais, certo? Esse homozigoto, ele pode ser homozigoto dominante, vamos chamar a atenção para isso, vejam só. Então, anotem aí. Quando a gente fala de homozigoto, a gente tem o que a gente chama de homozigoto dominante, que são dois alelos dominantes, ou homozigoto recessivo, que significa que são dois alelos recessivos. Já quando a gente fala de heterozigoto, eles são aqueles indivíduos que possuem dois alelos diferentes. Vejam só destacados aí na coloração azul. Então, heterozigoto, a gente vai falar de um gene e que nessa região do gene, ele apresenta duas formas diferentes para esse determinado gene, onde um desses alelos, uma dessas formas, ela é dominante e a outra forma a gente diz que é recessiva. Mas vamos lá, nós precisamos entender, acabamos de ver as definições
né, que representam homozigoto e heterozigoto. Mas agora a gente vai ver a representação em cromossomos do que quer dizer esse homozigoto e heterozigoto para que fique mais claro para vocês. Vamos lá conferir então a representação desses dois termos? Vamos lá. Então, homozigoto e heterozigoto. Vejam só, aqui nós temos representados cromossomos, certo? Cada cromossomo, ele contém, então, uma sequência de DNA, que são... Vamos lá. Cada cromossomo, ele contém uma sequência, né, do nosso DNA, e o nosso DNA, ele contém as informações genéticas. Então, o que a gente viu? Quando a gente tem determinada região do cromossomo, a gente vai chamar essa região de locus gênico, que é o quê? É o local de um gene. Locus gênico, vejam só. Nessa região específica, quando a gente vai ter os alelos. Quando a gente tem dois alelos iguais, vejam só aqui nesse primeiro caso. Olha nosso primeiro caso. Vocês conseguem perceber, ó, vejam aqui a região do locus gênico, que a gente tem duas letras iguais e que essas letras, elas estão maiúsculas. Então, por elas serem iguais, a gente diz que é um homozigoto. Vejam só. Só que em qual cromossomo a gente tem duas letras iguais também? No nosso terceiro cromossomo. Vejam só. E conseguiram identificar que aqui nós temos duas letras iguais? Só que elas estão minúsculas. Como elas têm duas letras iguais, a gente também chama ela de homozigoto. Mas, vejam só, a gente faz a representação do alelo, ela é feita através de letras. E a gente, então, atribui à letra, como a gente vai ver mais adiante, a característica, né, recessiva que a gente estiver avaliando. No caso, a gente pode colocar aqui, por um exemplo hipotético, que fosse a altura. Então, a gente está utilizando a letra A. Vejam só, quando a gente quer representar um alelo dominante, a gente representa com a letra maiúscula. Então, vejam só que no nosso primeiro caso, esse azão aqui, ele é um alelo, um homozigoto que a gente vai chamar de homozigoto dominante. Vejam só, anotem aí que o nosso primeiro caso a gente chama de homozigoto dominante. Agora, lá no nosso terceiro cromossomo, que a gente já identificou que é homozigoto também. Percebam que a letra que representa ele é um azinho, letra minúscula. Então, a gente chama esse aqui de homozigoto recessivo. Certo? Qual que é a diferença entre eles? A gente vai, então, conferir a característica que está sendo analisada. Quando essa característica ela é manifestada quando está em heterozigose, a gente diz que aquela característica ela é dominante. Quando ela só se expressa naquele organismo quando ela está em dose dupla, a gente diz que ela é o recessivo. Então, o que a gente pode descobrir com isso? O azinho aqui, ó, que é o heterozigoto, que vejam só, está apresentando duas letras diferentes, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Aqui ele é o heterozigoto e a gente sabe que o azão, então, é a característica dominante porque é ela que vai se manifestar mesmo em heterozigose, certo? Então, agora a gente acabou de entender esses dois termos que são homozigoto e o heterozigoto representados no cromossomo. Agora a gente vai ver, então, a relação entre fenótipo, genótipo, homozigoto e heterozigoto representados. Vamos acompanhar. Então, o genótipo, ele determina o potencial fenotípico de um organismo, ou seja, tudo aquilo que ele pode alcançar. Já o ambiente, então, ele pode influenciar na expressão do genótipo, como a gente já percebeu. Então, o fenótipo, ele nem sempre ele é um reflexo direto do genótipo.
uma vez que esse fenótipo, ele pode então, né, sofrer essa influência do ambiente. Certo? Agora a gente vai avaliar, então, algumas características que vão estar relacionadas com esses termos, que a gente vai ver através do que é alguns genes. Vamos lá, então. O gene, como a gente viu, é a unidade fundamental da hereditariedade. Por quê? Porque ele carrega a informação funcional, aquela informação que vai ser expressa em uma característica. Então, o gene, ele representa um segmento de DNA que contém as instruções, vejam só, para a produção de proteínas. Proteínas é a nossa informação funcional, é aquilo que vai ser manifestado no organismo. Então, esse gene é o que vai determinar, né, essas características hereditárias, que a gente pode citar como cor da pele, vejam só na nossa imagem, diversas colorações de pele, demonstrando essa rica, né, essa grande biodiversidade que nós temos de colorações, que nos torna, então, né, tão únicos. Bem como características também, vejam só, como a cor dos olhos, como a altura de cada um, como o tipo sanguíneo. Como exemplo, a gente pode utilizar, ó, vejam só, o gene para a cor da pele, que ele determina se a pele será morena ou clara. Vamos ver como ocorre essa manifestação? Vamos lá. Para esse gene de coloração da pele, nós temos, então, os alelos, que são as formas alternativas de um gene. Certo? Então, temos os alelos, que são as formas alternativas do gene, e eles ocupam o mesmo local no cromossomo. Esse local onde o gene é encontrado é chamado de locus. Certo? E como nós temos cromossomos homólogos, que são aqueles cromossomos, a gente recebe um cromossomo vindo do pai e um cromossomo vindo da mãe. A gente chama esses dois cromossomos de cromossomos homólogos. E o gene, ele vai estar localizado exatamente no mesmo local em ambos esses cromossomos. Então, utilizando aí, né, o nosso exemplo para a cor da pele, o que a gente vai verificar? Que a gente vai considerar, então, a letra A como o alelo para a pele morena. Então, o A maiúsculo, vejam só, vai ser o nosso alelo dominante, que é aquele alelo que ele vai se manifestar mesmo quando ele tiver assim, vejam só, um azão e um azinho. Ele é dominante porque essa coloração de pele morena ainda irá ser manifestada. E nós teremos, então, o alelo azinho, A minúsculo, que seria para a pele clara, que é o alelo recessivo. Então, essa coloração clara, ela só vai se manifestar quando a gente visse ela, ó, em dose dupla, que é o homozigoto recessivo. Vejam só, já a nossa pele morena poderia se manifestar tanto com a heterozigose quanto a homozigose dominante. Vejam só. Certo? Então, a gente está vendo a representação aí do que é o fenótipo, que é a coloração da pele, que nós acabamos de ver. Vimos que a gente tem o fenótipo de coloração da pele morena, dominante, que vai ser representado pelo genótipo, né, azão, azão e do azão, azinho. E temos o fenótipo de coloração da pele clara, que vai ser representado pelo recessivo, né, que é o azinho, azinho, certo? Então, vamos ver essa representação de locus gênico nos cromossomos homólogos. Vejam só. Cromossomos homólogos aqui representados e vejam onde está aqui a localização do gene. Mesma localização do gene é o que a gente chama de locus gênico, certo? Então, vamos lá. Nós temos também, então, os genes e alelos para a cor da pele, que acabamos de falar. Vejam só, o azão, azão, chamado de homozigoto dominante, o azão, azinho, que é o heterozigoto, e o azinho, azinho, que é o homozigoto recessivo. Aí, né, e suas representações fenotípicas ao lado. E os fenótipos que a gente vai visualizar seriam a pele de coloração clara, a pele de coloração morena e a pele de coloração escura. Ainda com esse aspecto do gene para a coloração da pele, nós temos o albinismo, que seria a ausência total de uma coloração.
Para representar um indivíduo com albinismo, nós usamos o conhecimento do genótipo, que é preciso, então, considerar o tipo de albinismo e o genótipo do indivíduo. No caso dos albinos, o genótipo, né, vejam só, é representado por 2 alelos recessivos, e ele é identificado pela letra A, porque essa condição é o albinismo, né, que seria a condição o albinismo, então nós utilizamos a letra I inicial. Correto? Então, olhem a representação aí do indivíduo albino. Ele está representado, então, pelo homozigoto recessivo, azinho. O indivíduo portador dessa característica, ele é um heterozigoto, e o indivíduo sem albinismo, que seria o homozigoto dominante, o azão. Vamos ver a representação desses alelos no albinismo. A letra A maiúscula é o alelo normal, que seria para a produção de melanina, que é a responsável pela coloração da pele. E o Azinho é o alelo recessivo para o albinismo, representando então aí, né, a característica de ausência de produção de melanina. Esses padrões de herança, eles podem ser mais complexos em alguns casos, e por isso o conhecimento do genótipo ele pode ser útil para o diagnóstico e aconselhamento genético. Essas características, elas são manifestadas, né, a gente pode encontrá-las através do cariótipo, que a gente chama que é o raio-x da hereditariedade. Aí na imagem estão representados o cariótipo do homem e o cariótipo da mulher, onde eles vão se diferenciar através dos cromossomos sexuais. Vejam só, o homem ele apresenta um cromossomo XY, enquanto que a mulher, aqui os cromossomos sexuais, eles são representados por 2 cromossomos X, como mostrado aí na imagem. Quais são os pontos positivos dessa afirmativa de o cariótipo, né, o raio-x da hereditariedade? O cariótipo ele revela o número e a estrutura dos cromossomos de um indivíduo, e bem como faz a gente entender, né, as características contidas nesses cromossomos. Dessa forma, alterações no número ou na estrutura dos cromossomos podem estar associadas a doenças genéticas que podem ser verificadas através do estudo do cariótipo, como síndrome de Down, que pode ser identificada, e o cariótipo ele também pode ser utilizado para então determinar o sexo do indivíduo. Se ele vai apresentar ali, a gente vai identificar cromossomos do tipo X e Y ou cromossomos, né, do tipo XX ali no cromossomo do par sexual. Através, né, de estudos genéticos, exames genéticos, a gente pode fazer a construção do que a gente chama de um heredograma. Vejam só a representação do heredograma. Ele vai desvendar, então, a herança genética através de um mapa familiar. Através dos estudos do genótipo, que são os genes, né, de cada organismo, e o fenótipo, que é a manifestação dessas características, a gente pode elaborar um heredograma, como vocês estão vendo aí na frente. Vamos entender o que significa cada um desses símbolos? Quando a gente se trata de um quadrado no heredograma, ele representa o que a gente chama de um indivíduo do sexo masculino. Vejam só, então representa homens. Já os círculos no heredograma, eles vão representar mulheres. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, né, do círculo, está representando uma mulher. Vejam só aqui. Já símbolos preenchidos, que são esses de coloração escura, eles indicam o indivíduo que possui aquela característica que a gente está analisando. E já os símbolos não preenchidos, eles indicam indivíduos que não possuem aquela característica. Então, vejam só nesse heredograma aqui da nossa imagem. A gente vê que tem 2 indivíduos que apresentam a característica e todos os outros, né, indivíduos, que estão aí, os 6 indivíduos, que não apresentam a característica, que eles estão em branco. Alguns outros símbolos que podem aparecer no heredograma são um triângulo, que podem representar abortos espontâneos dentro dessa família. Ainda outros símbolos para a gente entender são as linhas horizontais. Vejam só que são essas linhas aqui. Elas representam, então, os casais, os casamentos. Já as linhas verticais, elas conectam os pais e os filhos. Vejam só. Certo? Agora a gente vai entender, então,
uma característica dentro do heredograma, além da gente identificar também nele nome dos indivíduos, se é mulher, se é o homem, se é a primeira geração, a gente identifica também o sexo dos indivíduos, a geração de cada indivíduo, como que a gente sabe a geração? Cada linha que a gente vai tratar, vejam só, essa linha aqui, a gente pode tratar como a geração 1. Essa segunda aqui, ó, linha horizontal, a gente trata como a geração 2. E essa terceira linha aqui, a geração 3. Então, lá na nossa primeira geração, a gente tem os pais. Na segunda geração, a gente vai ter os filhos desse casal que está representado. E, por sua vez, na terceira geração, a gente tem os netos. Certo? Então, essas são outras informações que aparecem também dentro do heredograma. Agora, a gente vai ver uma característica que estava representada no nosso heredograma, que é a característica do daltonismo. O que é o daltonismo? Ele é, né, uma característica que está ligado à herança de genes mutados em cromossomos sexuais. Mais especificamente no cromossomo X, que é um cromossomo sexual. As pessoas que apresentam essa condição, elas têm uma dificuldade de distinguir cores, principalmente as cores vermelho e verde, que vocês podem identificar nesse círculo colorido aí. Quem apresenta essa condição, por exemplo, não consegue identificar o número que está dentro desse círculo. Vocês aí são capazes de identificar? Nele aparece um número 48. Quem não consegue identificar esse número dentro desse círculo, significa que tem essa condição chamada de daltonismo, onde o indivíduo daltônico, vejam só, podem ser os homens, né, representado ali pelo X e o Y, onde o indivíduo daltônico apresentando a letra D ali no X minúscula. Pode ser o indivíduo feminino, né, mulher, que vai apresentar a visão normal, representado aí pelo X Dzinho, Dzão, Dzinho, é um heterozigoto, e uma mulher daltônica, representado, vejam só, pelo X Dzinho, que carrega, então, essa característica. Agora, a gente vai visualizar um quadro que resume, então, a característica genética, o genótipo, e o fenótipo, né, se ele vai apresentar essa característica. Vejam só, na primeira coluna, sexo biológico, nós temos, então, 2, né, que são masculinos e os 3 de baixo feminino. O genótipo representado na segunda coluna e na terceira coluna vai dizer se esse indivíduo vai apresentar a característica ou não, certo? Então, aí está o nosso quadro representando, né, a característica do daltonismo. Então, na nossa aula, a gente viu o que é genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto e aprendemos também que eles podem ser representados através de um heredograma. Certo? Então, muito obrigada, né, pela aula de hoje, pela presença de vocês estarem acompanhando tudo que aprendemos hoje.